quero abençoar o teu coração nessa noite com a palavra de Deus, amém? E você veio, com certeza Deus tem algo e Ele quer ministrar nas nossas vidas. Eu quero que você abra aí na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. Nós queremos falar nessa noite sobre generosidade. Estamos dando sequência ao nosso tema desse mês, que é mordomia cristã. E eu sempre tinha vontade de falar a respeito desse texto, até comentei hoje cedo, como esse já é o nosso segundo culto hoje, e eu queria comentar agora à noite também sobre a generosidade cristã, sobre viver uma vida na generosidade, né? E vivendo a mordomia cristã de uma forma que nós possa ser generosos. E você abre aí então a sua Bíblia, permaneça com ela aberta. Eu vou ler na nova versão atualizada Almeida, NAA, e vai ser projetado aqui. Se você não tem essa versão, quiser acompanhar ali, e ir marcando aí na tua agendinha, né? Fique à vontade, amém, queridos? 2 Coríntios, capítulo 8. A partir do versículo 1, e depois eu vou ler o capítulo 9, a partir do versículo 6. Peço que vocês tenham um pouco de paciência, mas eu quero não passar do nosso horário nessa noite, amém, queridos? Que diz assim, o texto sagrado, que diz: também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, eles manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Isso nos levou a recomendar a Tito que, assim como havia começado, também completasse esta graça entre vocês. Mas como em tudo vocês manifestaram abundância, na fé, na palavra, no saber e em toda dedicação e em nosso amor por vocês, esperamos que também nesta graça vocês manifestem abundância. Não digo isso na forma de mandamento, mas para provar se o amor de vocês é sincero, comparando com a dedicação de outros. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos? E nisso eu dou a minha opinião. Convém que vocês façam vocês que desde o ano passado começaram não só a fazer, mas também a querer. Terminem agora a obra começada, para que, assim como mostraram boa vontade no querer, assim também completem esta obra, dando de acordo com o que vocês têm. Porque se há boa vontade, a oferta será aceita, conforme o que a pessoa tem, e não segundo o que ela não tem. Não se trata de fazer com que outros tenham alívio e vocês tenham sobrecarga, mas para que haja igualdade. Neste momento, a abundância que vocês têm supre a necessidade deles,
para que a abundância deles venha suprir a necessidade que vocês vierem a ter. Assim haverá igualdade, como está escrito: quem recolheu muito não teve demais, e quem recolheu pouco não teve falta. Agora, capítulo 9, a partir do versículo 6, Paulo segue dizendo: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. E Deus, que dá semente ao que semeia, e pão para o alimento, também suprirá e aumentará as sementes, e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual por meio de nós resulta em orações de gratidão a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Na prova deste serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos. Enquanto eles oram por vocês com grande afeto, por causa da extraordinária graça de Deus que foi concedida a vocês. E Paulo conclui dizendo: graças a Deus pelo seu dom indescritível. Amém, queridos? Eu estava orando e pensando, eu nunca falei sobre dessa maneira, em um texto grande assim, sobre generosidade. E eu estava nesses dias pensando e conversando com meus discípulos e até com a nossa liderança, com nossos pastores, sobre a importância de nós sermos generosos. E aqui a gente olha para uma igreja que Paulo estava querendo tratar, né, de algo que os judeus, né, se nós fosse ver o contexto desse texto, Paulo fala que os judeus, eles estavam retornando para a Judeia numa pobreza enorme. E ele começa a falar com as igrejas da Macedônia, da Acaia, de Filipos, e dar uma instrução a respeito de oferta. Se nós fosse voltar um pouquinho antes ali, a gente ia ver a instrução que Paulo vinha trazendo, e ele segue falando aqui de uma igreja na Macedônia, que diz que no meio de uma prova de grande tribulação, né, e pobreza, eles começaram a se posicionar e aí a pedir, né, com insistência, para participarem, né, da assistência aos santos. E esse contexto desse texto foi quando o Ágabo profetizou, no capítulo 11, que haveria uma grande fome, e realmente que veio essa fome. Em Atos, no capítulo 18, versículo 2, Paulo, a gente vê ali esse relato dessa grande miséria que já estava atingindo os judeus. Mas uma coisa que chamou a atenção de Paulo, e chama a nossa, eu acredito,
Só em nós ler esse texto nessa noite, como é importante a igreja entender isso. E o Cristo estava falando aqui das nossas cadeiras, hoje 7 horas o cara estava aqui debaixo daquela chuva, largando as nossas cadeiras, eu pensei, meu Deus, nós temos muita fé, porque nós ainda não temos o dinheiro para pagar essas cadeiras, e nem as pessoas ainda todas para sentar nelas, mas eu pensei, se nós não tivéssemos cadeira, como o Cristo falou, nós não vamos atingir as 200, 300 pessoas. E o Senhor colocou uma paz no meu coração, e daí eu falar disso hoje, né, pensei em aproveitar para que nós possamos entender que isso também, quando nós temos já vários irmãos generosos que já ofereceram, já ofertaram, e eu creio que muitos ainda já me falaram, pastor, eu também quero ajudar, e se você ainda não ajudou, você pode ajudar com uma cadeira, com meia cadeira, com mais, porque o que é isso? É interessante que esses irmãos aqui, nesse contexto, eles fizeram algo extraordinário da parte de Deus, porque foi Deus que tocou na vida deles para que eles tivessem esse coração generoso, eles tivessem essa atitude, né, tão profunda, né, de generosidade, de contribuírem. E se nós for ver a ajuda deles, supriu os santos em Jerusalém e na Judeia, ela foi uma ajuda tão extraordinária, que tocou o coração de uma infinidade de pessoas. E eu cedo até citei aqui, perguntei se alguém conhecia, porque achei até que o Cristo tinha ouvido, a história do seu Tota e a dona Lourdes. Quem conta isso é o pastor Jeremias e o pastor Hernandes Santos. Que o pastor Hernandes foi pregar numa igreja missionária lá na Bahia, agora eu não lembro a cidadezinha. E essa igreja tinha uma rádio. E com essa rádio eles alcançavam cerca de 40 mil pessoas na região. E eles estavam com o 3º mês de aluguel atrasado. E diz que o pastor naquela noite falou, gente, nós precisamos levantar uma oferta generosa, porque o diretor da rádio pediu que vai cancelar o nosso horário se nós não pagar. E eu até casou comigo que na época que nós íamos para cá, nós devíamos 3 aluguéis da nossa igreja, quando a gente se mudou para esse templo. Nós estávamos enterrados em dívida e fizemos uma dívida ainda maior. Né? E me chamou a atenção que o pastor disse que falou na noite para levantarem uma oferta generosa, uma oferta do melhor que as pessoas tivessem, para ajudar a pagar aqueles aluguéis atrasados. E diz que o seu Tota e a dona Lourdes, que morava a 6 para 7 quilômetros da igreja, foram para casa a pé e conversando na estrada, a dona Lourdes falou para o seu Tota, Tota, nós precisamos tirar uma oferta, dar uma oferta do melhor que nós temos. Você viu que o pastor falou que nós temos que dar o melhor? E o Tota ficou pensando, porque eles eram meieiro, eles trabalhavam, moravam em cima de uma terra que eles viviam, plantavam e davam metade do que eles produziam para o dono da terra. E diz que de manhã cedo veio a revelação para a dona Lourdes. E ela falou para o Tota, Tota, o melhor que nós temos aqui é o galo. Vamos dar o galo. E diz que na terça-feira a dona Lourdes se foi para a cidade, com o galo debaixo do braço, chegou e bateu na porta do pastor e disse, pastor, o senhor falou de uma oferta de gratidão, do melhor que nós temos, e eu vim aqui trazer o nosso galo, que é o melhor que nós tínhamos lá. O pastor pegou o galo, olhando para o tamanho da dívida que ele devia, e olhou para o galo e agradeceu a irmã, abençoou ela e despediu ela. E entrou para dentro, olhou para a esposa dele e riu, e falou, o que nós vamos fazer com esse galo agora, né? Nesse inteirinho, Deus trabalhou no coração do pastor e ele colocou na internet o galo. Colocou a história em que uma irmã tinha trazido o galo. E essa história chegou nos ouvidos do pastor Jeremias. E ele
trouxe numa manhã no culto da igreja deles, que é uma igreja muito abençoada em São Paulo, igreja presbiteriana, e eles tiraram uma oferta que deu para pagar todos os aluguéis que eles tinham vencido naquela manhã. E interessante que isso foi só um começo de uma atitude de uma pessoa que às vezes a gente acha que não tem como ofertar, né? Pensa quantas pessoas, garanto, que tinham outras posses na igreja que poderiam ofertar. Mas essa atitude, quando as pessoas souberam, daí na igreja, as pessoas perguntaram, tá, mas e a dona Lourdes? Qual é a necessidade da dona Lourdes? A dona Lourdes precisa de geladeira, precisa de fogão, ela não tem nem televisão ainda. Diz que um empresário da igreja comprou tudo o que ela precisava e levou para a casinha humilde deles. Passado mais um tempo, essa história se espalhou, foi parar nos Estados Unidos. E uma pessoa, um membro da igreja pensou, tá, mas eles são meieiros, essa terra não é deles. Vamos comprar a terra e dar para eles. Foram e adquiriram a terra e deram para o seu Tota e a dona Lourdes. Mas outra pessoa, outro irmão pensou, tá, mas eles têm casa boa, como é que é a casa? Não, a casa deles é uma casa de barro, um casebre. Não, então vamos fazer uma casa muito bonita para a dona Lourdes e para o seu Tota. Isso redundou, queridos, uma atitude tão pequena, mas tão grande. Ela alcançou o New York Times. Alguém ficou sabendo, e isso veio dos Estados Unidos, alguém para entrevistar o seu Tota e a dona Lourdes. O que eu queria dizer com isso? Uma atitude tão simples se espalhou e se tornou-se conhecido no mundo. Talvez você nessa noite está aqui pensando, puxa, mas eu não posso dar nem uma perna de uma cadeira. Querido, não tem problema. Às vezes você não tem o galo. Eu tinha o galo que a irmã Glaucia me deu e os cachorros bateram lá em casa, comeram meu galo, falei hoje cedo. Mas hoje eu estou com vários galos, porque escapou uma galinha que estava no mato, com vários ovos daquele galo, que aquele galo tinha galado. E eu tenho vários franguinhos hoje que vão se tornando galo. Coisa interessante isso, né, queridos? Então, essa igreja generosa que eu gostaria de falar nessa noite, a primeira coisa que me chama a atenção, que a generosidade ela é uma graça que Deus dá para nós. Para nós ser pessoas abençoadoras é uma graça. Né? Eu posso dizer da nossa igreja, eu falei hoje cedo, ela é conhecida na Nova Zelândia e por os irmãos de muitos lugares, por causa da generosidade de dar banana. Essa semana aqui, quem veio no Terça Vida, tinha caixas de banana aqui na frente da igreja para os irmãos levar. E o irmão Mateus que me falou que ele tira foto às vezes e manda lá para o Maranhão. E os caras falaram, não acredita que você ganha isso na igreja. Eles dão. Igreja generosa, queridos. Igreja generosa. Isso é tão lindo. E essa atitude aqui que Paulo fala, começa no capítulo 8, no versículo 1, ele diz, também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. A primeira coisa é que quando Deus concede uma graça para nós não podemos reter ela, sabe? Nós temos que ser transbordante. Nós temos que ser generoso, nós temos que viver isso, né? Essa oferta generosa, ela toca o céu e ela toca o coração das pessoas, porque veja que quantas pessoas, por causa da atitude do seu Tota e a dona Lourdes, né? Ela impactou gerações e nações. A segunda coisa que a generosidade ela é um sacrifício. Para nós ser generoso, às vezes nós temos que fazer algo, porque a generosidade é nós fazer aquilo que está além das nossas forças. E foi o que essa igreja fez. Eles não foi a quantidade, talvez, mas foi a qualidade. Foi o caso da dona Lourdes, não foi a quantidade da oferta dela, mas foi a qualidade, não, era o melhor que ela tinha.
Então, a oferta, ela é um sacrifício, e a oferta, ela também transcende. Ela é transcendente, ela se espalha. A gente pode perceber que quando nós começamos a ser ofertantes e dizimistas, e nessa noite eu não quero falar de dízimo. Não tenho nada a ver aqui com dízimo, estou falando de generosidade. Porque graças a Deus a nossa igreja é uma igreja dizimista e fiel nos dízimos. Está aqui as nossas tesoureiras da nossa igreja, pode falar com elas, pode olhar as entradas da igreja. Nós temos tesoureira, está aqui a irmã Natalina e a irmã Hanna. São elas que, e o pastor Henrique, que fazem a parte dessa equipe. Você pode ver as nossas entradas, as nossas saídas. Isso é muito bom quando a gente tem essa clareza. A quarta coisa, que mas a terceira, eu queria ler o versículo 3 do capítulo 8, porque ela vai transcendendo, e olha só o que diz aqui. Porque posso testemunhar, diz Paulo. Veja que ele podia testemunhar em outros lugares, que na medida das suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas, pela vontade de Deus, eles deram primeiro a si mesmos, viu? Vê que primeiro ela é para nós, quando nós somos generosos. Ela atinge nós, primeiro nós demos a nós mesmos, mas depois vai alcançar os outros. Porque quando eu faço isso, eu me coloco numa posição de receber. Eu entro num padrão de ser participante, né? E a progressão, ela está no versículo 6 em diante, que diz assim, versículo 6. Isto nos levou a recomendar Tito, que assim como haviam começado, também completassem essa graça entre vocês. Mas como em tudo vocês manifestaram abundância, olha só, eles eram abundantes na fé, na palavra, no saber e em toda dedicação em nosso amor por vocês. Esperamos que também nesta graça vocês manifestem abundância. Olha que extraordinário que é isso, gente. Outra coisa que eu acho legal, que ser generoso não é necessário que nós seja pressionado. Não é necessário. Generosidade é uma atitude e ela é voluntária, né? Ela é algo que é espontâneo. Quando você sente, não, eu quero fazer isso. Né? Falei hoje cedo do meu irmão, da oferta dele do boizinho. Né? O meu irmão, quando eu me converti, o meu irmão estava tratando um boizinho que ele tinha doado já para a igreja, para uma festa. Esse boi deu tanta discórdia, porque muita gente não entendia por que o meu irmão tinha doado o boizinho para a igreja. O meu irmão era um pobre que não tinha carne, às vezes, na geladeira. E ele engordou o boi dele, que era o único que ele tinha, e entregou para a igreja, para uma festa, para ajudar, porque a igreja que nós nos convertemos, eu e ele, era uma igreja pobre. E o meu irmão generoso, né? Mas o nome dele é Sérgio, né? Generoso. Que tem pessoas com o nome de generoso e é mão de vaca, sabe? Eu estava vendo ontem o Paulinho Micharia falando nesses nomes assim, eu tenho que me rir do Micharia, ele fala cada coisa gozada. Mas o meu irmão, com essa atitude, ele abençoou muitas pessoas. E a generosidade, ela tem que ser de nós, tem que partir de nós. Não é que a pessoa vem e te diz, não, me dá o teu boi. Tem muitas igrejas hoje explorando as pessoas, nós não precisamos, queridos. Nós temos que viver o Evangelho. Viver o Evangelho. Hoje cedo eu falava que eu tinha medo de falar de oferta e de dízimo, porque eu vim de um contexto errado,
Hoje eu não tenho medo, porque eu sei que quando os irmãos me abençoam, ou abençoam a obra de Deus, eles estão se abrindo uma via de mão dupla que vai os abençoar também. E muitas pessoas às vezes não fazem isso e deixam de desfrutar das riquezas de Deus. O sexto princípio é um privilégio, né, que nós temos, né, e ele é proporcional. A gente pode observar no versículo 12 em diante, 13, esse privilégio, que diz assim, ó: porque se há boa vontade, a oferta será aceita, conforme o que a pessoa tem, e não segundo o que ela não tem. E não se trata de fazer o que ela não tem. Não se trata de fazer com os outros, com que os outros tenham alívio e vocês tenham sobrecarga, mas para que haja igualdade. Nesse momento, a abundância que vocês têm supre a necessidade deles, para que a abundância deles venha a suprir a necessidade que vocês vierem a ter, e assim haverá igualdade, né? Quando nós, né, eu acho que aqui a gente precisa desse texto para esses dias, sabe, queridos? Tem tanta gente que tem demais, né? E às vezes tem gente que tem tão pouco. E eu tenho uma máxima que eu gosto de falar comigo: que ninguém tem tão pouco que não possa dar, e ninguém tem demais que não precise. Às vezes a pessoa tem tanto, mas ela é tão necessitada de um abraço, de um ombro, de um ouvido, né? Ou de estar perto, só simplesmente parar para ouvir. E às vezes o pobre, né, tem tão pouco, mas ele pode estender. E o rico, se ele soubesse, e se nós soubéssemos viver, né, essa plenitude, havia uma igualdade tão grande, né? A igreja ela era tão... A gente pode ver pela igreja primitiva, né, como ela era. Eles vendiam as suas propriedades e bens, e eles distribuíam o produto, as coisas, né, a forma que os irmãos tinham necessidade. E Paulo diz, né, que quem faz isso, ele traz uma igualdade. E outra coisa que é interessante agora, que eu queria passar para o capítulo 9, que Paulo segue dizendo, ele diz, e isso eu afirmo, que aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura, e cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria, né? Veja bem, e ele diz, e Deus é poderoso para tornar abundante em vocês toda a graça. Olha só, tornar abundante em nós toda a graça, né? Nós ter uma graça abundante, né? A fim de que, tendo sempre em tudo, nós seja amplo, né? Nós tenha ampla suficiência, né? Vocês sejam abundantes em toda boa obra, como está escrito, né? Distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Veja que quando nós temos esse coração generoso, nós estamos praticando a justiça. E isso permanece, não é uma coisa que se acaba, né? A generosidade, ela é algo que tanto que Paulo fala para eles no capítulo 8, no versículo 11, ele diz... Não, no 10, no versículo 10, ele diz,
E nisto eu dou a minha opinião, convém que vocês façam isto. Vocês que desde o ano passado começaram, não só a fazer, mas também querer, terminem agora a obra começada, para que assim como mostraram boa vontade no querer, assim também completem essa obra, dando de acordo com o que vocês têm. E às vezes a gente começa uma obra, né? Às vezes a gente põe no coração de fazer, né? Mas logo a gente acaba esquecendo, faz 2, 3 meses, né? A igreja, no ano passado, quando adquiriu essas cadeiras, foi feito os carnezinhos, né? Então, muitos irmãos pagaram todas as parcelas, mas alguns acabaram chegando numa altura e eles pararam, né? E Paulo está dizendo aqui que não é para nós parar, é para nós ser progressivo, é para nós continuar, para nós não desanimar, porque Deus, Ele se entregou por nós. A obra de Cristo, ela foi uma obra completa na cruz, né? E tanto que Paulo fala, né, no final aqui do texto, ele diz, graças a Deus pelo seu dom indescritível. A forma que Deus se entregou. A forma que Deus entregou. A forma que trouxe, né, esse acesso para nós nessa graça foi uma atitude primeiro de Deus. Ele fez primeiro, Ele começou primeiro, mas esses irmãos da Macedônia, eles entenderam isso. E eles começaram a viver uma prática. Eles começaram a pregar o Evangelho nessa maneira, né, que eu acho que aqui Paulo, ele fala sobre essa importância, né, da evangelização, porque uma das coisas que quando a gente toma uma atitude como essa, que os irmãos da Macedônia tomaram, essa atitude, ela não só atingiu ali, pertinho, mas ela foi transcendente, ela foi uma missão transcultural, ela passou de uma cultura para outra. E quando nós temos a nossa atitude de ser, né, generosos, às vezes, como falei aqui, que hoje está acontecendo as cadeiras, tu vai estar abençoando um lugar que vai vir sentar uma pessoa que você está tempo orando, que alguém está orando, e você vai abrigar ela aqui nesse espaço, né? Às vezes você está orando por aquela pessoa, aquele familiar, aquele amigo. Quanto nós fizemos isso no nosso GC, de pôr a cadeira, né, para nós orar. Sabe, quando nós investimos, queridos, nós estamos proporcionando para que o Evangelho, ele vá, e ele alcance pessoas que às vezes você pensa, eu não imaginava que eu ia encontrar você aqui. E às vezes ele está sentado naquele lugar que você proporcionou, com a sua generosidade, né? Então a generosidade, queridos, ela é algo, né, que a gente pode ver que ela é abundante, né? Aqui nesse texto de 2 Coríntios 9, do 6 em diante, outra coisa que Paulo fala, e aqui eu quero encerrar, é sobre a semente. Ele diz, versículo 10 do capítulo 9, e Deus que dá a semente ao que semeia, e pão para o alimento, também suprirá e aumentará as sementes, e multiplicará os frutos de justiça de vocês. E assim vocês serão enriquecidos em tudo, para toda a generosidade, a qual, por meio de nós, resulta em orações de gratidão a Deus. Veja que, quando a generosidade deles levou o povo a orar por eles, né? Imagina que quando você abençoa alguém, aquela pessoa, às vezes você nem sabe, mas ele está orando, ou o outro está orando, né? E essa bênção, ela está te alcançando, sabe, de uma forma muito, muito grande. E ele diz, resulta
em orações de gratidão a Deus, porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Veja, ele diz, na prova deste serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho. Porque quando nós confessamos a salvação, a partir de então nós somos chamados a levar o Evangelho, a confessar, né, a nossa fé, né, a declarar a nossa fé, a expor quem nós somos, a testemunhar da nossa fé. Por isso que essa semente, queridos, que é o Evangelho, e Jesus fala disso no capítulo, agora não lembro se é no 5, sobre a parábola das sementes, né? E Marcos, a gente vê que a semente toda ela é boa. Foi plantado semente em todos os tipos de terreno, terreno seco, pedregoso, cheio de espinho, e também foi plantado em terra boa, e todos eles germinaram. A semente é boa, a palavra é boa. E às vezes nós não estamos semeando uma parte da semente. Nós estamos comendo a semente. Eu queria nessa noite desafiar que nós entendesse isso. Que semente é para nós plantar. Uma parte é para nós comer, mas uma parte é para nós plantar. Nós não podemos comer a semente, porque senão nós não teremos o que plantar. E eu tenho notado que parece que a gente está descuidando essa questão, porque no passado as pessoas, o meu pai era agricultor, eu fui criado na roça, e o meu pai colhia bastante, o meu sogro era assim também, e eles guardavam semente, eles preparavam semente. Na época da plantação, eles escolhiam a melhor semente, eles deixavam ela bem escolhida. Milho, a gente descascava, tirava as pontas, só debulhava a parte boa do meio da espiga. Feijão era colocado numa mesa, era escolhido. E a gente só plantava a melhor semente. E hoje parece que nós estamos descuidando. Parece que para meter a nossa mão no bolso, parece que tem uma jararaca dentro. Uma jararaca que morde a nossa mão, e nós não estamos descuidando com a generosidade. E a generosidade tem tudo a ver, queridos, com algo de Deus. Deus é generoso. Amém? Deus é generoso. E o que o Senhor espera de nós como mordomos é que nós seja fiel. É que nós seja fiel. A infidelidade, queridos, é algo que Deus trata muito sério. É contra a infidelidade. E eu tinha um texto que eu queria ter lido cedo e eu não li, eu gostaria de ler agora, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. Que tem tudo a ver com esses dias, sabe? Diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Olha só. O fim de todas as coisas está próximo. Ele diz, portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. E se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. E se alguém serve, faça na força que Deus lhe dá, para que
em todas as coisas Deus seja glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. O fim, queridos, ele está próximo. Eu creio que nós estamos vivendo os últimos dias. Mas há algo que nós ainda podemos fazer, é a nossa confissão do Evangelho. É a nossa ação como filhos. É a nossa ação como mordomos. Porque hoje, queridos, nós temos muitas oportunidades de dar o nosso melhor. Temos muitas oportunidades de dar o nosso melhor. E às vezes não é nem necessário que nós mexamos no nosso bolso ou vá dar o nosso melhor galo. Sabe? E não é o galo que vai fazer a diferença. Mas às vezes nós não queremos ser discípulos. Nós vivemos uma vida rasa no Evangelho, não temos uma confissão de uma fé viva no Deus vivo. Nós não temos uma confissão com o nosso testemunho, nós não testemunhamos Ele. Às vezes nós não queremos ser discípulo, nem discipulador. Nós não queremos abrir a nossa casa para receber os irmãos, para ali quantas pessoas, queridos, com a nossa mordomia, nós receber eles bem, vão se converter. Quantas pessoas, queridos, vão se converter na nossa casa? Olha, nos últimos tempos, nosso GC virou em 4, 5 ali em casa. GCs que estão se multiplicando aqui na cidade, igrejas que estão indo. Isso, querido, sabe o que é? É a nossa confissão. Mas é difícil? É. É necessário que nós, às vezes, sacrifique parte de coisas. Porque generosidade, queridos, é algo, né? É uma virtude, né? Que significa, né? Nós abandonar os nossos próprios interesses. E o nosso eu hoje, ele fala muito alto. Nós queremos muito, mas eu gosto assim, mas eu penso assim, eu quero assim. Nós temos dificuldade hoje, queridos, de liberar nossa casa para o GC. Porque suja, porque dá trabalho. Diga-me os irmãos que têm GC em casa, é ou não é? Mas isso, sabe o que é, queridos? É um sacrifício. Por quê? Porque nós recebemos uma graça. Nós recebemos uma graça e às vezes nós não queremos dar de graça. Diz Deus, de graça recebeis e de graça dai. Outra coisa que eu falei hoje cedo, e aqui eu quero convidar já a nossa equipe de louvor para vir para cá, é que nós, queridos, viemos sem nada para esse mundo. Nós não trouxemos nada. Nós não vamos levar nada daqui também. Você imagine que se nós colocássemos um jarro na nossa sala com terra, e nós olhássemos ali todo dia e ver que nós somos terra, pó, e vamos tornar para o pó. Nós garanto que nós começava a pensar diferente. Ele diz, nu vim, agora esqueci o nome dele, e nu voltarei. Jó disse, nu eu vim, e nu eu voltarei. Louvado seja Deus. Mas outra coisa que eu vejo, queridos, que às vezes a gente fica pensando que caixão vai ter gaveta, que velório vai ter um caminhão de frete para levar a mudança. E não. Nós temos pó. E vamos tornar para o pó. Mas o que nós fizer aqui para que glorifique Deus, queridos, isso vai ser o que vai dar resultado. E eu quero te convidar para você ficar em pé.
para nós orar. Eu não sei como você tem sido, né? Como você tem enfrentado essa questão da generosidade na sua vida. Mas eu quero dizer uma coisa. Deus espera que os seus filhos, eles sejam filhos generosos. Que essa graça que eu recebi, que você recebeu, nós compartilhe dela. Sabe? E aqui eu não estou falando que Deus quer mexer no nosso bolso, mas se Ele falar contigo, querido, não desobedeça. Porque às vezes Deus vai te pedir alguma coisa que vai te custar. E Ele vai provar o nosso coração, Ele vai provar como nós estamos. E eu quero que você aproveite esse tempo, enquanto os irmãos vão ministrar esse louvor, que você faça uma autoanálise. Como tem sido o teu coração? Você tem sido generoso? Né? Você tem prazer em dar? Porque a Bíblia diz, é mais feliz aquele que dá que o que recebe. Se quer ser feliz, seja um doador, seja um contribuinte, contribua na vida das pessoas, seja generoso com as pessoas. Nós fomos muito instruídos pela nossa liderança sobre ser generoso. O pastor Josué, quando começou a ensinar nós, e a pastora Zuma, eles nos ensinaram muito a respeito da generosidade. Os irmãos que congregam aqui, que fazem parte dessa época, sabem que o pastor Josué, ele era tocha mesmo, e a pastora Zuma, E nós viemos com esse DNA, e hoje nós queremos transmitir isso também na igreja. A nossa igreja tem irmãos aí que eles fazem um diferencial, né? Que eles tem gente que os irmãos que falam de outros países com nós, eles perguntam desses irmãos. E sabe o que é isso, irmãos? Atitudes que glorificam a Deus, né? Atitudes que glorificam a Deus. Eu quero que você feche seus olhos e tire um tempo para se examinar, veja como está a tua generosidade. Veja como está o teu coração. Enquanto a equipe de louvor ministra, né, esse louvor, e nós vamos orar com você. Fale com Deus. Fale com Ele, fale como que você está.